Mas um dia tudo isso vai ser investigado. Um dia tudo isso vai vir à tona. Essa gente não vai escapar da mão da lei, do braço da lei. Eles estão pensando que vão escapar do braço da lei. Estão pensando que são mais espertos, mas não vão escapar, não. Não vão escapar do braço da lei. É uma questão de tempo. E quando você se compromete, né, aí está uma confissão, que é um outro tipo de prova no ordenamento jurídico brasileiro, a confissão. Certo? Aí, o que é que eu posso dizer de tudo isso para os irmãos? Eu posso dizer que é mais um charco de lama que se acresce à lama que nós estamos vivendo na Paraíba. Né? E, como eu sempre digo aqui, não esqueçam dessas minha palavra, não esqueçam dessas minhas palavras, o pior ainda virá. O pior ainda virá. Hoje são 24 de junho de 2024. Irmãos, hoje eu vou trazer para vocês aqui aqueles áudios altamente comprometedores que comprometem a reputação e a idoneidade da administração da Assembleia de Deus da Paraíba. Olha, a coisa é tão grave que eu vou trazer aqui para contextualizar, tá? Eu não posso deixar de falar dos desvios de conduta e finalidade aqui do gestor e sua administração aqui na IEADPE. Portanto, eu vou trazer os áudios aqui de um pastor da Paraíba, que é pastor da Convenção da Paraíba, pastor e é advogado. Ele eu trouxe aqui, mas deletei, irmãos, sem querer, tá certo? É que esses homens denominados de pastores, irmãos, nada mais são do que meros executivos que vivem viajando, tá, de um estado para o outro, de uma associação entre eles para se defenderem mutuamente. Compreenderam, irmãos? Então, antes dos áudios, né, do pastor da Paraíba, eu vou trazer aqui um absurdo. Essa associação que teima em enganar a igreja. Eu vou mostrar aqui a vocês que a igreja de Deus, a igreja de Jesus, está sendo enganada por esses homens. É homem que beija o outro em cima do púlpito, é homem que pede autorização para profetizar, é homem que diz que mesmo quando o gestor não está, ele sente a presença dele. Tudo isso e muito mais eu tenho denunciado aqui, irmãos. É um absurdo. Isso é um engano, tendo esses homens como príncipes de Deus, conforme o José Carlos vai falar aqui. Então vejam só, eu quero de início aqui logo trazer o senhor Daniel. Daniel, aquele que chegou lá em Abreu Lima e disse que toda a cidade tem um lixão e a casa de Deus não era lixão. Quando apertaram o homem estava com 2 mulheres há 7 anos. E quando começava a pregar, parecia que descia fogo do céu. Então, vocês vão vê-lo logo aí nessa associação, tá? Que parece um complô contra a verdade. Então, ele traz um envelope para Ailton José Alves, não é? E lê um versículo lá que eu não botei, mas ele diz que Deus vai colocar os inimigos de Ailton debaixo dos pés de Ailton. Isso já faz uns 3 anos e até hoje não colocou ninguém. Pelo contrário, ele que está pisando, né? Não os inimigos, mas os servos de Deus. Então, esse homem, quando vai orar, com as mãos estendidas, aí você vai ver aí Samuel orando, você vai ver Luiz Mário orando, Judite glorificando, Ailton José Alves ali de joelho recebendo a oração de um homem adúltero. E ele diz, é um atrevimento tão grande, que ele diz o seguinte: queria que Deus abrisse os céus agora que a gente veria anjos subindo e descendo nesse altar, o homem em pecado de adultério. Compreenderam? Então, é assim as informações e os enganos que passam para você. Pastor Ailton José Alves. Receba essas palavras da parte de Deus, que também pegarão da nossa igreja. E eu vejo, Senhor, a tua aprovação. Quando o Senhor, se tivesse as condições de ver, com os olhos espirituais, veríamos os teus anjos subir e descer. Vocês vão ver agora, né, que é o anfitrião deste vídeo, que é o José Carlos de Lima. Os áudios são com relação a ele. Olha aí, José Carlos de Lima. Você prova com isso, meu irmão, que você está seguindo caminhos não recomendados para os servos de Deus. E como é que você, José Carlos de Lima, insiste em vir e ensinar e doutrinar e apoiar o Ailton José Alves aqui? Então, isso só demonstra que vocês cometem irregularidades, cometem ilicitudes, mentem, tá entendendo? Agem como que se fossem dono da igreja e se unem como que numa sociedade, vocês vão ver aqui, para defenderem-se mutuamente.
Mas olha, Deus está tendo um encontro com você, José Carlos de Lima. Sabe por quê? Vocês vão ver aí, irmãos, ele dizendo que quem não dá dízimo não vale uma prata furada. Homem, se arrependa dos seus pecados. Isso é muito grave. Isso chega a ser uma blasfêmia, negar o poder do sacrifício de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. José Carlos de Lima, por esse só pecado seu, eu acho que se você não se arrepender, meu irmão, só esse aí, a sua entrada nos céus vai ser negada. Sem sombra de dúvida. E uma outra coisa é que você vem com todas essas irregularidades, vá acertar aí o sítio vertente com o pastor Carlos, não é? Então veja, ele chega aí no aniversário, manda a igreja ficar de pé e diz, príncipe de Deus, és no meio de nós, entre nós. E não, homem que mente, homem que pratica rachadinha, homem que pratica insanidades absurdas, opressão, soberba, arrogância, prepotência. Compreenderam, irmãos? É desvio do erário público, desvio do dinheiro da igreja para campanha política, não é? É, vamos dizer assim, usurpação de bens, como eu vou mostrar aqui brevemente, de pessoas que morrem, ele se apossa do imóvel, depois vende. Ô, José Carlos de Lima, Deus não tem príncipe impuro não, homem. Então, se você vem aqui dizer diante da igreja que esse homem é príncipe, você faz parte do mesmo modus operandi dele. Vejam aí, irmão. Quando eu vejo alguém muito cheio de razão, eu digo, vá ver se o nome dele está lá no livro da igreja como dizimista. Não está, então não tem valor para mim. Pode ser ele quem for, para mim não vale uma prata furada. E dissessem assim, príncipe de Deus, és no meio de nós. Obrigado. Mais um componente da sociedade, o Ezequiel Soares, vem lá de Jundiaí. Ezequiel Soares, eu tenho informações e denúncias sobre você, que não é o meu alvo. Vocês são o alvo, eu falo de vocês aqui, porque vocês, ignorando todas essas nossas denúncias e essas nossas provas, vocês vêm aqui elogiar e apresentar o Ailton José Alves como santo. Mas eu tenho informações que você acolhe pessoas indignas na sua convenção. É por isso que você vem aqui e diz, não, Deus deu uma visão a esse pastor. Visão o que material? Você está embriagado, Ezequiel Soares. Eu disse aqui desde o início, você se embriagou com a beleza estrutural, né, da administração de Ailton José Alves, aí dizendo que Deus confirmou esse ministério e o pastorado. Cadê os milagres? Cadê as operações de maravilhas? Cadê a unção? Cadê a revelação? Cadê a visão? Ezequiel Soares, você precisa se converter. Você e esses outros que se associam para se defender mutuamente. Vocês, com certeza, se não mudarem, vocês serão parte daqueles que ficarão do lado esquerdo quando Jesus falou lá no dia do julgamento. E nós, meus irmãos, louvamos a Deus pela vida do pastor Ailton, pela visão que Deus tem lhe dado. E isso mostra que Deus, há muito tempo, já confirmou o ministério do pastor Ailton e o seu pastorado. Né? Isso aí é líquido e certo, não tem nem o que se discutir. Ô, João Carlos, da Espanha, homem, se é que você tem um pouco de credibilidade e reputação aí na Espanha, fique por aí mesmo. Não venha defender aqui e apresentar essa espada, que coisa feia. Essa espada significa o quê? O decepamento da cabeça, como ele diz, piso no pescoço e separa a cabeça do tronco dos obreiros, aí você vem confirmar. Meu irmão, isso é feio. Ô, irmãos da Espanha, não paguem a passagem desse homem, não liberem ele para ele vir elogiar aqui um homem desviado, que não tem reputação, nem tem exemplo, e nem é exemplo para a igreja de Deus. Isso é muito feio para você, João Carlos. Eu tenho canais abertos lá nos Estados Unidos, João Freire. Você é brasileiro. Eu tenho aqui um trabalho para fazer para mostrar o quanto é difícil entrar nos Estados Unidos, né? Pelo aquele deserto do México, arriscando a vida. Muitos não chegam lá e você chega aqui e leva nos braços os filhos de Ailton José Alves, dizendo que Ailton os deu para cuidar. Deu para você cuidar ou foi para fazer missões? Você também faz parte dessa associação que engana, de enganadores? Aí você vem aqui para o estado de Pernambuco. Ora. Mas eu quero falar como amigo do pastor Ailton há muitos anos, cuja amizade me tem confiado os seus filhos para cuidar, cuja amizade me tem confiado
os seus filhos para cuidar. Entendendo? Porque a Bíblia diz que Deus preparará um alto e sublime caminho, que o imundo não passará por ele. E vocês têm deixado um rastro de destruição. Quantas pessoas desviadas, quantas pessoas encostadas em casa, sem querer ir para a igreja, por causa de quem? Por causa dessas atitudes desses homens que eram para ser exemplos. Tá entendendo? Então, olha, vão deixar os excrementos em qualquer pocilga, menos na igreja, porque a igreja de Deus não se engana. E com certeza Deus começou a requerer de vocês. E vocês vão pagar. Vocês vão pagar muito caro, tá entendendo? Por atrevidamente chegar diante da igreja de Deus e nessa associação se defenderem mutuamente para encobrir os erros e os enganos dos outros. Então, assistam aí, irmãos, esse pastor da Paraíba analisando, tá, esse imbróglio, essa bomba, esse escândalo de José Carlos de Lima lá na Paraíba. Queridos irmãos da paz do Senhor, pastor Everaldo, meus irmãos, eu estou recebendo aqui uma documentação completa a respeito desse caso, né? Desse caso aí chamado Desafio Jovem. É mais uma bomba que vem aí contra a nossa igreja. Vocês amanhã vão ficar estupefados em saber quem compunha esse órgão Desafio Jovem, né? A sede desse órgão é na Casa Pastoral. Só que eu posso adiantar para vocês agora. Amanhã eu estarei publicando aqui toda a documentação que recebi, documentação legal, registrada em cartório, que vocês vão ver quem é esse Desafio Jovem, como foi fundado, quem são suas diretorias, onde ele funciona, o objetivo dele e o envolvimento do nosso pastor presidente com esse movimento. Eu estou amanhã postando para vocês. Hoje eu estou muito cansado e estou examinando essa documentação todo dia, mas amanhã nós vamos postar aqui no grupo para os irmãos verificarem uma outra bomba que está para ser detonada aqui contra a nossa igreja. E não esqueçam dessas minhas palavras. O pior ainda está por vir. O pior ainda virá. Mas amanhã vocês vão conhecer exatamente da inocência da nossa liderança a respeito desse imbróglio, né? Mais um escândalo vergonhoso que envolve nosso presidente, nossa igreja, nossa denominação aqui na Paraíba. Amanhã eu publico tudo para vocês. Eu gosto de publicar as coisas depois que examino tudo direitinho. Mas posso dizer a vocês que é mais um escândalo vergonhoso que envolve a Assembleia de Deus na Paraíba, na parte em que é presidida pelo nosso presidente. Boa noite a todos e Deus nos dê uma noite de paz. Queridos irmãos, a paz do Senhor, pastor Everaldo, meus irmãos, estou entrando no grupo, como vos prometi ontem, de fazer um pronunciamento a respeito de mais esse escândalo aí que envolve a nossa igreja, através dos malfeitos do nosso presidente, e que tem tirado o sono aí de algumas pessoas, principalmente as pessoas que são membros dessa igreja e que colaboraram, contribuíram para a compra desse sítio vertente. Eu fui um dos que colaborei. Colaborei na compra do sítio, colaborei na construção do lado dos idosos, né? Mas, como tudo aqui na nossa igreja não tem transparência, não tem prestação de conta, não se observa norma estatutária, né? Hoje estamos aí, porque eu digo estamos, porque nós somos a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus não é só o nosso presidente, né? Todos nós do ministério, membros, o menor membro da igreja, certo? É parte legítima para estar nesse conflito e se manifestar sobre esse conflito. E hoje eu quero aqui conversar com os irmãos, dizer aos irmãos que, como eu prometi ontem, eu recebi, sem eu pedir, eu recebi uma documentação desse grupo, né, dessa entidade chamado de Desafio Jovem, né, e me pediram aqui um pronunciamento, né, me pediram inclusive ajuda a respeito desse fato. Eu disse aos irmãos que me procuraram que eu podia me pronunciar sim, como membro da Assembleia de Deus na Paraíba, como pastor desse ministério, como administrador do grupo CGLBPB, eu iria me manifestar, a princípio, dentro do grupo. Por quê? Porque o nosso grupo é um grupo de líderes, e eu acho que a liderança tem que saber, né, o que está realmente acontecendo, né, à luz da verdade, dos fatos, aqui sem querer manchar a imagem de ninguém ou denigrir ninguém, mas também não vou passar melzinho aqui na cabeça de ninguém. Né? Há tempos que nós estamos envolvidos em escândalo sobre escândalo no nosso ministério, na nossa igreja, e que realmente estamos todos envergonhados. Estamos aí aguardando, né, as providências de Deus e de pastores, se é que eles ainda existem, né, nessa diretoria, que possa
tomar uma decisão. Antes que venha uma decisão de fora, uma decisão judicial, uma decisão do Ministério Público, uma decisão do Estado, né? O Estado aqui que eu falo é da União ou do Estado do município, contra a nossa igreja. Então, eu me propus só falar depois que conhecesse os documentos, porque o que nós temos visto até agora nos canais de YouTube, nas redes sociais, são várias narrativas, né, que, confirmadas, nos colocarão mais uma vez debaixo dos pés das pessoas indignas, né? E, nesse momento, eu recebi essa documentação e vou passar para os irmãos aqui o que é, no meu sentir, que está ocorrendo em relação a esse imbróglio entre esse movimento chamado de Desafio Jovem e a Assembleia de Deus no Estado da Paraíba, ministério administrado pela Comadep. Nesse fatídico dia de criação desse movimento, dessa entidade aqui na Paraíba, ficou aprovado, certo? Por eles próprios, porque, interessante aqui um detalhe, houve uma convocação e participaram, os membros dessa Assembleia olha os membros, foram 6 pessoas, Isaac Venerando Filho, Carlos Antônio de Medeiros, que é o presidente lá de Campina Grande, Daniel Ferreira dos Santos da Silva, que tudo indica que seja o pastor Daniel, aí o motorista do presidente, não sei se o nome dele é esse, certo? Isaac Venerando Pereira de Lima, que é o Isaac, filho do pastor presidente, Lucicleia Eleutério de Oliveira Neves, não sei se é parente do presidente, e José Nicásio do Nascimento, e acho que é o pastor Nicásio Filho, né? Não sei se é ele. Bem, então essas pessoas foram as pessoas que participaram da Assembleia. E foi eleito a seguinte diretoria. Isaac Venerando Filho, o falecido neto do nosso presidente, já passou para o senhor, presidente. Carlos Antônio de Medeiros, que é o presidente de Campina Grande, figurou aqui como vice-presidente desse núcleo aqui do Desafio em João Pessoa. Daniel Ferreira dos Santos da Silva, né, figurou aqui como primeiro tesoureiro, portanto era o homem que conduzia, o homem que ficou encarregado de cuidar do caixa, né? O segundo tesoureiro foi Isaac Venerando Pereira de Lima, que é o Isaac que nós já conhecemos, pastor Isaac, certo? Filho do pastor presidente. A primeira secretária é Lucicleia Eleutério de Oliveira Neves, e o segundo secretário, José Inácio Nicásio do Nascimento. Então vocês verificam aqui que eles mesmos foram à Assembleia Geral e eles mesmos se elegeram para a diretoria desse movimento, dessa sucursal, dessa filial desse movimento jovem, né? Então, feito isso, eles foram à Receita Federal e registraram essa entidade, chamada de Desafio Jovem da Paraíba. Com o núcleo, o título do estabelecimento ficou Desafio Jovem de João Pessoa, que é o nome de fantasia. Eles registraram, criaram um CNPJ sob o número 20.460, 132/1000/3000 ao contrário, -75. 20.460, 132/3000 ao contrário, /75. Então, o movimento, certo, virou uma entidade, certo, com personalidade jurídica, nos termos da lei. Eles fizeram a inscrição municipal, sob o número 176.1382, certo, que foi deferida em 9/7/2021, pela Prefeitura Municipal de João Pessoa. Esse movimento tomou corpo e tomou credibilidade, que é um movimento nacional, que o atual prefeito de João Pessoa, Dr. Cícero Lucena, através da Lei 14.419, de 7 de janeiro de 2022, sancionou uma lei aprovada pela Câmara Municipal de João Pessoa, que reconheceu essa associação, né, de Desafio Jovem, certo? Sem fim lucrativo, né, como de utilidade pública. Por quê? Qual é a finalidade disso? Essas entidades reconhecidas de utilidade pública, elas podem receber dinheiro público, elas podem receber doações públicas, elas são dispensadas de pagar impostos, né? Então, é como, por exemplo, esse aqui que esse padre lesou aqui, o Padre Zé, o Instituto Padre Zé, né? E outras associações que nós temos aqui, entendeu? Que são reconhecidas de utilidade pública. Por quê? Porque aí elas passam a ter benefícios do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Muito bem. Então, com o falecimento do nosso irmão Isaac Filho, certo? Teria que assumir automaticamente a presidência dessa entidade o senhor Carlos Antônio de Medeiros, que me parece não assumiu. Me parece não assumiu. E a finalidade disso tudo? A finalidade disso tudo está atrás, chama-se dinheiro, né? Eles se juntaram com a Assembleia de Deus, né, aqui presidida pelo nosso presidente José Carlos de Lima, né, nessa empreitada de comprar aquele sítio vertente, né? Você sabe que cada administrador tem uma loucura,
né? Nero teve suas loucuras, né? Maranhão teve as suas, né? Lula tem as suas, né? Todos eles têm suas loucuras. E a loucura do nosso presidente foi comprar aquele mundo de terra ali, só porque ali nasceu a Assembleia de Deus João Pessoa. Se fosse uma coisa factível, se fosse uma coisa de juízo, ele tinha comprado só um pedaço de terra ali onde está aquele templozinho. Para que comprar 18 hectares de terra? Né? Um hectare parece que tem 10 mil metros quadrados. Né? Então você compra 18 hectares. É como se você fosse fazer uma grande fazenda de criação de gado, de plantação de arroz, de soja, etc, etc. Então, como ele não presta conta, como ele faz o que quer com o dinheiro da igreja, e esse conselho fiscal da convenção não funciona também, né? Então ele jogou, fez uma campanha, e aí a informação que me chegou, eu não posso provar nada, porque não me trouxeram prova sobre isso, certo? É que esse movimento jovem, esse desafio jovem, se uniu ao presidente e fizeram uma campanha. Esse desafio jovem acionou seus contatos sociais, como empresários, como políticos, e conseguiram aí uma boa quantidade de dinheiro, e a outra quantidade foi conseguida aqui pelas ofertas que foram dadas aqui na igreja, inclusive da minha parte, né? E aí comprou-se, e o presidente fez um juramento, né? Porque se o desafio jovem tivesse procurado a mim ou a outros pastores aqui, a gente tinha dito para eles que não fosse nessa onda, que o nosso presidente não cumpre a palavra dele, nem escrita, quanto mais não escrita. Mas ele colocou o filho, o neto lá, então isso levou certamente a esse movimento acreditar, que é impossível que houvesse uma trapaça dessa, né, numa entidade governada pelo meu neto do coração, pelo meu filho, né, não sei se essa irmã aqui, Lucicleia, quem é ela, né, não sei se é da família do pastor, tá? O fato é que eles acreditaram e acionaram seus mecanismos sociais e conseguiram dinheiro, né? E aí, quando morre o filho do pastor, o neto do pastor, que era o presidente da entidade, o vice não assumiu, certo? E pela informação que me passaram aqui, procuraram o nosso presidente e ele simplesmente disse não tinha compromisso, não ia dar nada. Não ia dar nada, né? É típico dele, né? Ele não cumpre nada o que ele promete, né? Vocês sabem aqui que eu estou falando a verdade. Vocês de campo, pastor de campo, sabem que ele promete campo, promete um monte de coisa e depois não dá, né? Então, o que é que acontece? Agora, essas pessoas, né, a recusa do nosso presidente em cumprir esse acordo verbal, né, levou ao movimento encerrar suas atividades aqui em Campina Grande, aqui em João Pessoa, na Paraíba. Né? E eles estão agora, né, correndo atrás do prejuízo, porque eles entendem que eles têm uma parte daquele imóvel, haja vista que através deles foram conseguidas arrecadações para a compra daquele imóvel. Né? E uma pessoa ligada a eles, né, ligou para mim, eu disse, meu irmão, olha, é o seguinte, eu vou me pronunciar no grupo porque eu sou parte da membresia da igreja. Agora, isso aí vocês vão procurar um advogado, e parece que eles já estão com esse advogado, né, que não vai ter dificuldade de provar que aquelas pessoas têm uma participação. Porque, embora o dinheiro tenha sido depositado na conta da Assembleia de Deus, certo? Mas as pessoas que angariaram esses recursos, né, pelo que dizem aqui para mim, foi o movimento jovem, né, o desafio jovem com a membresia da igreja. Então, em tese, né, esse imóvel seria dessas duas entidades, Assembleia de Deus e Desafio Jovem. Né? E não vai ser muito difícil eles provarem, porque as provas não são necessariamente só escritas. No ordenamento jurídico brasileiro, existe provas testemunhal. E também existe a própria prova da confissão. Esse vídeo aqui que eu estou postando para vocês, o nosso presidente confessa explicitamente isso. O envolvimento, a participação desse movimento jovem. Agora, falta, certo? O pessoal do movimento jovem, né, trazer prova, e eles disseram que vão levar isso a juízo, das pessoas que fizeram essa doação em razão do pedido deles, em razão da interveniência desse desafio jovem. Tá? Então, dito isso, o caminho deles é procurar o judiciário que é apto a discernir essas coisas. Vocês poderão estar perguntando, pastor, e por que o senhor traz essa discussão para cá? Não, a discussão que eu trago aqui para vocês é só informativa. É só informativo. E também mostrar a vocês como está agindo o presidente da nossa convenção. Né? Vocês acham que isso é um procedimento de um homem de palavra? De um homem, de uma liderança, um homem que lidera mais de 1000 pastores? Lidera uma igreja? Né? Se envolver com essas coisas desse jeito? Né? Evidentemente que o presidente, né, e seus asseclas aí vão ter oportunidade de se defenderem e de dizerem, de provarem que eles não têm nada a ver com isso e que o movimento Desafio Jovem nunca participou de nada e tal. Fica difícil, todavia, diante desses vídeos que estão no YouTube e que eu estou postando aqui para vocês, certo? De que o nosso presidente não tenha se comprometido. Né? Porque, na verdade, explicitamente a ele se compromete. Né? E quando você se compromete, né, aí está uma confissão, que é um outro tipo de prova no ordenamento jurídico brasileiro, a confissão. Certo? Aí
o que é que eu posso dizer de tudo isso para os irmãos? Eu posso dizer que é mais um charco de lama que se acresce à lama que nós estamos vivendo na Paraíba. Né? E, como eu sempre digo aqui, não esqueçam dessas minha palavra, não esqueçam dessas minhas palavras, o pior ainda virá. O pior ainda virá. Então, eu quero dizer aos irmãos que a minha opinião a respeito disso é isso, que está aqui escrito. Houve a participação do presidente da nossa convenção, ele aqueceu, ele cedeu sua casa para dar sede a esse movimento. Seus parentes, seus familiares são partes integrantes dessa entidade. Né? É uma entidade legal, legítima, está registrada com personalidade jurídica, inclusive no Ministério da Fazenda, tá? Reconhecida de utilidade pública, portanto, não se reconhece um movimento clandestino como de utilidade pública, foi reconhecido de utilidade pública por uma lei municipal. Tá? Então, cabe aí o pessoal desse desafio jovem, dessa entidade, procurar os seus direitos. Procurar os seus direitos. Eu lamento que tudo isso tenha acontecido, porque é preciso até ver em nome de quem está registrado esse terreno, essa área de terra. Nós podemos ter até surpresa aí lá na frente. Mas um dia tudo isso vai ser investigado. Um dia tudo isso vai vir à tona. Essa gente não vai escapar da mão da lei, do braço da lei. Eles estão pensando que vão escapar do braço da lei. Estão pensando que são mais espertos. Mas não vão escapar, não. Não vão escapar do braço da lei. É uma questão de tempo, certo? Mas o pior ainda vai vir. Então eu quero dizer aos irmãos que esse é o pronunciamento que eu prometi fazer a vocês, certo? E dizer a essa entidade, que eu sinto muito, eu lamento muito, e vocês só tem um caminho: procurar o vosso direito. E apenas como advogado eu só posso dizer uma palavra a vocês: o direito de vocês é bom. O direito de vocês é bom. Busquem o vosso direito. Dizia Rui Barbosa, o príncipe do jurista brasileiro: quem não briga pelo seu direito não é digno dele. Um grande abraço a todos e Deus nos dê um dia de paz. Eu quero fazer um adendo ainda aos irmãos. Foi-me dito pela pessoa que fez contato comigo que o nosso pastor passou para esse pessoal do Desafio Jovem que ele tinha tido autorização da igreja e da convenção. Não tenho notícia de que a igreja tenha sido convocada em nenhum momento para decidir sobre esse assunto. Sobre essa sociedade, entre aspas, entre ela, a igreja, que seria dona do terreno, do sítio vertente, e o Desafio Jovem. Quero dizer aos irmãos também que a nossa convenção nunca foi convocada para deliberar sobre este assunto. Nunca foi convocada. E não foi convocada, não está errado não ter sido convocada, porque o terreno não pertence à convenção. O terreno pertence à igreja e, portanto, não carecia de autorização da convenção. Mas precisava, estatutariamente falando, da aprovação da igreja. Teria que haver uma Assembleia Geral na igreja, dos membros, para aprovação, haja vista que foi um valor muito alto, muito alto. E também envolvia essa coparticipação dessa entidade, certo? Desse movimento jovem, desse desafio jovem. Então, considerando que o terreno que iria se adquirir era para ser dividido, era um terreno que iria funcionar em sociedade com outra entidade, portanto, a igreja não é dona, não seria dona do terreno 100%, teria que haver uma Assembleia Geral dos membros da Assembleia de Deus na Paraíba para deliberar, para autorizar não só a compra do terreno, mas também essa sociedade com esse movimento jovem. Tá certo? Então, se não houve convocação, se não houve autorização da Assembleia Geral dos membros da Assembleia de Deus na Paraíba para autorizar a compra onerosa desse terreno, dessa área de terra, desses 18 hectares de terra, como também não houve convocação da Assembleia Geral dos membros para admitir como sócio de um bem em tese pertencente à igreja, certo? Para admitir como sócio, certo? Esse desafio jovem, essa entidade chamada de Desafio Jovem, essa aquisição, também essa sociedade, ela estaria dentro do campo da ilegalidade. Ilegalidade. Esse é um outro problema que esse povo que vai entrar na justiça, certo? Vai topar de frente. Porque eles fizeram uma sociedade com uma entidade coletiva chamada de igreja que não autorizou essa sociedade ou essa compra desse imóvel. É um outro imbróglio que certamente vai cair na mesa e nos braços do judiciário. Então, só para completar aqui esse meu pronunciamento, dizendo
havia necessidade de autorização dos membros da Assembleia de Deus na Paraíba, João Pessoa, para a aquisição deste imóvel. E ainda mais também para essa associação, essa sociedade, melhor dizendo, com o Desafio Jovem. E isso eu afirmo categoricamente a vocês, não houve. Não houve. Não houve porque o nosso presidente pensa que ele é um sultão da Idade Média, que ele é um Luís XIV, o Estado sou eu. Né? E aí ele pode parafrasear e dizer, a Assembleia de Deus sou eu, porque ele não respeita o Estatuto, ele não respeita, não convoca a Assembleia Geral dos Membros, e o resultado é que quem vai realmente descascar esse pepino é o Judiciário. E que Deus nos ajude, que a Assembleia de Deus não seja duramente onerada por causa deste ato de irresponsabilidade. Esse é o resultado de homens que eram para ser exemplo, de homens que eram para ser modelos, de homens que era para, quando a gente olhasse para a visão deles, para a face deles, ter confiança, não é? Ter, assim, segurança, ver Deus na vida deles. Mas não, irmãos, esses homens, os crentes estão dizendo, olha, vocês deveriam criar vergonha na cara, porque os crentes estão dizendo, tá, que não aguentam mais sequer olhar para a cara de vocês. Os crentes estão dizendo que não aguentam mais sequer ouvir a voz de vocês, porque são vozes mentirosas, são vozes enganosas. E enquanto mais tempo vocês, já ficando velhos, né, demorarem nessa situação, mais duro será para vocês, tá? Então, irmãos, esse canal aqui eu informo, esse canal aqui eu denuncio, este canal aqui eu protesto, e seja lá de quem for, que venha para aqui mentir, se associar para defender essa gestão de pecado, de enganos e de mentira, vocês vão ter, sim, a minha oposição contra as atitudes atrevidas e até em certos pontos imorais de vocês. Que Deus em Cristo a todos abençoe. Eu trabalhei numa cidade 10 anos. Hoje eu passo de caminhoneta lá. De Hilux, né? Como é? Hilux. Você que pertence ou pertenceu a alguma igreja, Assembleia de Deus, principalmente Ministério Belém e Missão, seja sincero, seja sincera. Muita coisa não mudou de algum tempo para cá. Quando eu fiz um vídeo e coloquei a decadência das Assembleias de Deus, eu sei muito bem do que eu estava falando. Decadência, e eu vou usar aqui o dicionário para ficar bem claro, decadência é o seguinte: ato ou efeito de decair, estado do que vai decaindo, do que vai cada vez a menos, perda de qualidades ou de valores. Então, eu considero que eu estou certo quando eu me refiro à decadência das Assembleias de Deus por conta de muita coisa que está acontecendo. Claro que lá atrás já havia coisas erradas e que acabou desencadeando em tudo que nós estamos vendo hoje. Homens descompromissados com o próximo, descompromissados com a palavra de Deus, homens que só pensam no próprio ventre, homens que chegaram no topo da pirâmide dessas instituições por meios fraudulentos, eleições manipuladas, votos comprados. E aí eu tenho apontado alguns exemplos de alguns líderes, dentre eles o gestor da IEADPE, Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Pernambuco, e o pastor-presidente da Assembleia de Deus no estado da Paraíba, o senhor pastor José Carlos. E aí eu mostrei alguns vídeos dele, do pastor José Carlos, dentre esses vídeos aquele da tal Hilux. De Hilux, né? E aí, claro, houve algumas reações, dentre elas a manifestação da síndrome de Estocolmo. E o que é a síndrome de Estocolmo? A síndrome de Estocolmo, basicamente, é quando a vítima defende o seu algoz. É quando a vítima vê naquele que a agride um benfeitor que está fazendo aquilo para o bem dela e ela, de uma forma até inconsciente, defende o seu algoz. É no caso aí do pastor José Carlos.
Teve gente que até de forma educada colocou, não, ele é um homem de Deus. Outros, o que é que tem o pastor, tem uma caminhonete, tem uma Hilux? Não tem nada. Eu não sou contra isso, só que não é questão de uma Hilux. Eu coloquei outros vídeos aqui, inclusive dele dizendo que quem não dá dízimo não vale nada para ele. Quando eu vejo alguém muito cheio de razão, eu digo, vá ver se o nome dele está lá no livro da igreja como dizimista. Não está, então não tem valor para mim. Pode ser ele quem for, para mim não vale uma prata furada. Pois então, a questão é o seguinte, quando ele disse que ele anda de Hilux... Hoje eu passo de caminhoneta lá, de Hilux, né? Como é? Hilux. Ele fala para um público que, na sua maioria, não tem nenhuma bicicleta para andar. E alguém postou um comentário dizendo o seguinte, mas ele merece, porque ele tem tanto tempo de crente dedicado ao evangelho. É assim que funciona? Se for assim, todos que estão na igreja há muito tempo merecem também uma vida de luxo, porque, gente, não é só a Hilux. Você sabe quanto ganha um homem desse? Você sabe o tamanho do patrimônio de um homem desse? Não sei. Muitos deles estão milionários. Com dinheiro de quê? Do suor? Do trabalho dele? Não. Dos dízimos e ofertas. Aí diz, mas ele tem muito tempo na igreja. Volto a dizer, tem muita gente que tem muito tempo na igreja e não tem nenhuma bicicleta para andar. Então esse argumento de que o pastor ele merece viver luxuosamente uma vida milionária, e volta a dizer aqui, não se trata de uma caminhonete, de uma Hilux, não tenho nada, é o contexto. Esse pessoal não está percebendo o contexto. É o pessoal da síndrome de Estocolmo. Pessoas que muitas vezes são alienadas desde que eram crianças, adolescentes, como é o exemplo que eu dei aqui, lá da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no estado do Pernambuco. Conte conosco, meu querido pastor. Nós somos os valentes de Davi e a vitória será nossa pelo sangue de Jesus. Deus deu esse pastor a gente. Pois bem, então, essas pessoas, eu quero dar uma resposta para elas que diz, não, Rafne, o que é que tem uma caminhonete, de repente uma caminhonete antiga, uma Hilux de 5 anos, esqueça isso. Eles andam em carros de luxo, carros blindados, com seguranças armados. Eu tô passada, chocada. Gente, eu sei do que eu estou falando. Eles têm fazendas com gado, apartamentos de cobertura, mansões, no plural mesmo. Nada diante de Deus fica oculto, escondido. Carros de luxo, promove estudos dos filhos aqui na Europa, Estados Unidos. Eles gostam do luxo. Vai queimar no inferno! E aí tem gente que defende, não, o pastor merece. O pastor, síndrome de Estocolmo, sequestro da subjetividade, alienação religiosa. E eles gostam disso. Eles criam normas, regras, preceitos, diretrizes, justamente para manter pessoas alienadas, concordando com eles, adorando-as, inclusive. Se vocês observarem, vou colocar novamente, você está vendo aí na tela essa imagem, olha o que está escrito aí embaixo. @Pastor Zé Carlos Admiradores. Isso mesmo, tem os admiradores, os adoradores e até aqueles que idolatram esses pastores, que quanto mais eles estão milionários, eles batem palmas. Não tem como a gente mostrar aqui todo o patrimônio, por exemplo, do Valdemiro Santiago, do Edir Macedo, do R.R. Soares, do pastor da Assembleia de Deus de Pernambuco, da Paraíba e de tantos outros estados. Essas pessoas não querem saber, elas querem vê-los no luxo mesmo. Elas se projetam, é como se elas estivessem lá, mas são elas que estão pagando para que eles estejam no luxo. Eles não estão nem aí para aqueles que contribuem. Eles veem como abelhinhas operárias que estão trabalhando para eles e de graça. Você sabia que até o folheto que você às vezes usa para evangelizar é você quem paga? Eles distribuem na igreja, por exemplo. Olha, toma aqui, estamos mandando tantos folhetos para evangelização. Só que aquilo é comprado, é
pago. Com o quê? Com seu dinheiro. Ou seja, você está trabalhando, você dá o dinheiro e você ainda trabalha de graça, que além dos dízimos e ofertas, atenção, tem campanhas disso, campanha daquilo, campanha do piso, campanha da tinta, campanha do telhado, campanha do não sei o quê. Toda a obra, assistência social, tudo é mantido pelos membros da igreja. E as pessoas atribuem que é o pastorzão lá, principalmente o presidente da convenção, quem está fazendo isso. Ele não está fazendo nada. Ele não está fazendo nada. A maioria não faz absolutamente nada. Vive do suor dos outros. E eles gostam disso. Gostam tanto que eles fazem todo tipo de manobra para se perpetuarem no poder. E como eu sempre digo aqui, eles criam uma dinastia gospel, passando de pai para filho. O nepotismo impera nessas instituições. Eles descumprem o próprio estatuto e eles até modificam o estatuto na calada da noite, ali o grupinho, eles modificam e as pessoas nem percebem. Sabe por quê? Porque a maioria desconhece o estatuto da própria organização religiosa a qual pertencem. E eles gostam disso, do povo ignorante, só contribuindo. E aqui para nós, a maioria dos cultos viraram verdadeiros shows. Eles pagam com seu dinheiro, você que dá dízimos e ofertas, a cantores, a pregadores que já vêm com discurso, não é pregação, hein? É com um discurso que seja um discurso que massageie o ego das pessoas que estão ouvindo, com cantarolas que alegrem, que emocionem, enfim, aquelas pessoas, que elas saiam dos templos aliviadas, satisfeitas, dizendo: o culto foi uma bênção, foi tudo menos culto a Deus. A gente sabe disso. É um shows com arrecadação de dinheiro cada vez mais. Para quê? Para que eles se mantenham no poder. Inclusive, para que eles tenham mais forças, eles investem dinheiro, seu dinheiro que é dizimista e ofertante, em campanhas políticas, elegendo seus candidatos, colocando-os como deputados, prefeitos, deputados federais, senadores, enfim. Para quê? Para que eles tenham favores e assim estejam mais fortalecidos e permaneçam no poder por muitos e muitos anos. Ah, agora eu entendi! Isso eu estou falando de organizações religiosas em que há eleições. Tem aqueles que fundaram a própria organização religiosa e eles é quem mandam e desmandam e ninguém pode dizer absolutamente nada porque aquela organização religiosa é a empresa dele. Ele que fundou. Deus me defenderá. É por isso que eu falei, falo e sempre vou falar. Existe uma decadência nas Assembleias de Deus, sim, e você que faz parte, inclusive pastor, você que é pastor, sabe o que eu estou falando. Muita coisa mudou, mas em contrapartida, muita coisa está sendo revelada. Portanto, não é só o caso de uma simples Hilux do pastor José Carlos. Hoje eu passo de caminhoneta lá, de Hilux, né? Mas há um contexto aí, e nesse contexto há muita podridão. Se você concorda comigo, deixe o seu like, deixe o seu comentário também. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, não é inscrita. Hoje, 13 de julho de 2021, já somos uma família de 250 mil integrantes e você será muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no canal O Voo da Coruja, que mais do que um canal no YouTube é uma grande família. A você inscrito, você inscrita, muito obrigado. A você que se tornou membro, eu agradeço do fundo do meu coração. Quero também aproveitar e parabenizar você que faz aniversário 13 de julho. Parabéns para você, que Deus te dê vida longa com muita paz, saúde, prosperidade e realizações de sonho. Lembrando também que nós temos outro canal, o canal Tudo Revelado. O link está na descrição. Peço também a sua inscrição lá no Tudo Revelado e no canal da minha esposa, canal Marta Hafner, que o link está também na descrição. E está também na descrição o link do nosso Instagram, tá bem? Nos siga lá também no nosso Instagram. No mais, um grande beijo, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Lembrando que aqui no canal Voo da Coruja, a verdade é
soberana. Mas nós vamos hoje trocar de vídeo, porque tem coisas que acontecem que movimentam um pouco o juízo da gente e muda muitos pensamentos. Meus irmãos, a gente pensa às vezes que chegou no limite alguma coisa, chegou no limite. E quando vamos observar, nós estamos longe do limite. Nós estamos dizendo sempre nos nossos vídeos que a Igreja da Paraíba, a igreja não a de Jesus, a igreja do presidente José Carlos de Lima, que é ele com, entendeu, os seus asseclas, estão desviados do caminho da verdade e se tornaram campeões de adultério, campeões de mentira, roubo e safadeza. A igreja de José Carlos de Lima, a de Jesus não. Separe bem uma da outra. Mas eu, às vezes, falava alguma coisa aqui a respeito de José Carlos de Lima e muitas pessoas me criticavam. E até no estado da Paraíba, os pastores, muitos, me criticavam porque viam que aquilo ali, para eles não era verdade. Mas chegou a um ponto que eles agora estão mais, eu tenho a impressão, mais abertos para o diálogo. Muito bem. Quinta-feira, dia 20, agora que passou, o pastor José Carlos de Lima, no uso das suas atribuições manhosas, ele resolveu fazer um culto na cidade de Sapé, um culto lá. E esse culto ele já fez, talvez, na intenção de chegar ao ponto que chegou, na cidade de Sapé. Ele organizou uma festa sem a presença da diretoria da igreja. Também a igreja não tem diretoria, mas tem algumas pessoas que dizem que é diretor, que na realidade não são diretor de nada, são uns fantoches. E ele fez essa festa para homenagear todos os pastores que já passaram pela cidade de Sapé. Então, meus irmãos, pasmem. Eu não sei se ele fez essa festa proposital. Entre tantos pastores que passaram pela cidade de Sapé, tem um pastor que há 3 anos ele não recebe a visita do presidente da convenção, que é o pastor de Guarabira, pastor Alexandre de Guarabira, ok? O pastor Alexandre de Guarabira está processado. Ao que me parece, até a audiência já está marcada, né? A audiência já está marcada agora, não sei se é por mês de julho ou agosto, me falaram aí, não sei se é verdade. E ele tem um bom advogado, Eu não sei se não foi até estratégia do advogado, eu não sei. Me perdoe, nobre advogado, eu não sei se foi estratégia sua, mas se foi, parabéns. Mas se não foi, poderá ser usado como defesa do seu cliente no tribunal ou nos tribunais. E esse pastor Alexandre de Guarabira é acusado de adultério. Ele trouxe uma moça casada, uma mulher casada com o marido, botou dentro da casa dele e ficou lá trabalhando de governanta. Aí depois me parece que a madeira ardeu por lá. A tangerina descascou. Então saiu a notícia que o pastor Alexandre adulterou, mas ele disse que é mentira. E aí agora foi aberto o processo para tirar ele de Guarabira, e ele não saiu. Ele deu a testa com a convenção e ele disse: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Ok? A convenção não tirou, porque não ia tirar à força, teve que, né, entrar na justiça. Está lá na justiça. Então, tido lá na Paraíba, o pastor Alexandre é tido como um adúltero que pegou uma mulher casada e deitou e rolou.
Doutor pastor Alexandre. Agora, pastor Alexandre, eu não posso dizer ao senhor que é verdade, nem posso dizer que é mentira, porque não presenciei, não estava lá com o celular para filmar. Mais da metade do povo daí disse que é verdade, outra parte disse que é mentira. O senhor, que é a pessoa, não é a pessoa acusada de adultério, disse que é mentira. Então vai ficar com o Senhor e Deus e a eternidade. Isso aí eu não vou me meter num assunto que não me cabe. Bom, mentira ou verdade, o pastor Zé Carlos de Lima lhe deixou de lado. Ele deixou de lado e não visitou mais a sua igreja. 3 anos fazem que ele não aparece em Guarabira. Se tornou, o senhor e ele se tornaram 2 inimigos ferrenhos, né? Ele como moralista, Zé Carlos de Lima, e o senhor como adúltero na cabeça dele, na cabeça de muitos aí e tal. Não vou julgar. Bom, como inimigo, cada um ficou do seu lado. O presidente na justiça para lhe tirar e o senhor dizendo a todo mundo que é mentira. E o povo de Guarabira, muita gente liga para mim dizendo que o senhor é adúltero. Não é comigo, o povo liga. Aí eu não vou julgar. Não vou julgar uma coisa que eu não presenciei. É preciso que o senhor confesse se é. Porque se for verdade, o senhor vai para o inferno. A qualquer momento o senhor morre e já sabe que vai para o inferno. Não tem negócio de conversa. Com Jesus não tem negócio de passar batido. Bom, Zé Carlos de Lima, então, fez a festa em Sapé. Como Alexandre foi pastor também lá na cidade de Sapé, pasmem, foi convidado ou se fez presente por livre e espontânea vontade. Das duas, uma. O Zé Carlos de Lima convidou ou fizeram uma jogada, mas ele se fez presente. Eu acredito que foi convidado através de edital. E ele lá estava bonito, todo elegante, sua esposa, sua família, tudo bonito, lá na cidade de Sapé. E aí era para dar uma medalha, de honra ao mérito de todos os pastores que passaram em Sapé. Todos os pastores que pastorearam a cidade de Sapé receberiam no seu pescoço uma medalha de honra. Honra a quem tem honra, a Bíblia fala, honra a quem tem honra. Muito bonito. E Zé Carlos de Lima lá estava sem a diretoria, sozinho, porque é velho manhoso. A diretoria não foi porque mesmo que convidassem eles não iriam, porque aí está todo mundo contra ele com medo dele. Se fosse aqui na Bahia, a gente já teria dado um jeito de tirar ele, Mas aí na Paraíba está faltando um homem de Deus. Eu estou falando tirar como homem de Deus, se levantar e sair, entendeu? E deixar ele só e não dar bola para ele. Mas não tem esses pastores na Paraíba. Se tem, está escondido. Vocês envergonham a igreja da Paraíba. Os senhores pastores do estado da Paraíba, todos os senhores, todos, sem exceção, envergonham a igreja da Paraíba. Envergonham. Também, como Zé Carlos de Lima é acobertador de adultério, e vocês bem sabem, vocês não fazem nada, são complacentes, são coniventes, né? Então, vocês podem ser colocados na vala comum. Todos os pastores da Paraíba terão que prestar conta diante de Deus por parceria com os adúlteros da Paraíba. E o Alexandre, que é tido como adúltero, estava lá, na igreja de Sapé. Na hora de entregar as medalhas, sempre se escolhe uma pessoa, né? Fulano, coloca a medalha no pescoço de fulano, e aí vai levando, vai. Na hora de colocar ou de receber a medalha, o nobre adúltero, segundo falam, Alexandre de Guarabira, ele disse: a minha medalha eu só recebo na mão do presidente da convenção, pastor José Carlos de Lima.
Agora pasmem. José Carlos de Lima vai lá, pega a medalha e coloca no pescoço de Alexandre de Guarabira. O homem que ele mesmo processou como adúltero, ele próprio, Zé Carlos de Lima, processa o cara como adúltero. A qualquer momento vai ter as audiências, começam as audiências. Ele quer tirar o cara de Guarabira por adultério. O cara deu a testa, ele próprio vai lá e coloca uma medalha de honra no pescoço do Alexandre. Eu pergunto para os senhores, que igreja é essa? Que convenção é essa? Que presidente é esse? Quando chegar no dia da audiência, o advogado do nobre Alexandre, dizem que é um grande advogado. Ele poderá usar como um instrumento de defesa essa honraria que o próprio presidente acusador prestou ao seu cliente acusado. O seu nobre advogado poderá dizer, tudo isso é tão mentira ou tão inverdade que o próprio presidente promoveu uma festa na cidade de Sapé e convidou o meu cliente, Alexandre, e ele pessoalmente coloca no seu pescoço uma medalha de honra como pastor das Assembleias de Deus. Vamos honrar o grande pastor Alexandre de Guarabira. Eu pergunto para os senhores, até que ponto chegou a Igreja da Paraíba? O acusador coloca a medalha no pescoço do acusado, dizendo, honra a quem tem honra. Como é, pastor Zé Carlos de Lima, que o senhor vai ter a cara de pau? Porque cara de pau eu sei que o senhor tem. O senhor é um pastor mentiroso. Eu não me canso de falar que o senhor é um pastor mentiroso, embromador. É pessoa de péssima qualidade, de índole má. O senhor não é da descendência de Israel, espiritualmente falando, perseguidor. Quem não jogar no seu time, na linguagem popular, está morto. O senhor é perseguidor, coração mau, coração que maquina o mal, vingativo. O senhor vai beber do próprio veneno que o senhor acha que fez para os outros. O senhor vai beber dele. Quando lá na justiça o advogado, por acaso, resolver pegar essa festa de honra, pegar essa medalha, pegar suas fotos, que eu vou mandar daqui a pouco no grupo, suas fotos, colocando no dia 20 de junho de 2024, uma medalha de honra ao mérito ao grande pastor Alexandre. Eu falo de Guarabira porque eu não sei o nome. Vai ficar bonito para sua cara. O senhor já vem traindo a convenção há muitos anos. O senhor é um tremendo Judas. O senhor vem traindo a convenção. O senhor vem matando a Igreja da Paraíba. O povo não lhe suporta mais. Só alguns membros que são fiéis, entendeu? Alguns pastores que são fiéis, que ainda acreditam no senhor. Mas a grande maioria dos pastores da Paraíba já descobriram que o senhor é um falso presidente. O senhor é uma pessoa que não merece confiança. O senhor enganou o pessoal até do Sítio Vertente. O senhor passou meses e mais meses, anos e mais anos protegendo o Jaime, né? O Jaime. E colocou o Jaime
e colocou o Jaime num campo onde o senhor foi pastor pela primeira vez. E o senhor vem dando acobertamento a vários adúlteros da Paraíba, a vários malandros da Paraíba. O senhor é uma pessoa de índole má, perseguidor. O senhor é um homem miserável, desgraçado, pobre nu, como a Bíblia fala. Mas a eternidade vai lhe mostrar o fim dos adúlteros e o fim daqueles que acobertam os adúlteros. Essa convenção não é sua. Um dia vai se levantar um homem de Deus aí. Não sei quando, mas um dia vai se levantar. Eu sempre clamo aqui, pastor Cleudimar, sem conhecer o senhor. Sempre eu falo aqui no seu nome. Será, pastor Cleudimar, que não tem um homem na Paraíba para fazer um movimento, uma revolução, um Napoleão Bonaparte que eu estou falando? Será que não vai ter um líder na Paraíba? Não vai se levantar um revolucionário, um João Batista na Paraíba, um pastor que vai desmanchar esse ninho de cobra feito por José Carlos de Lima? Todas as pessoas que José Carlos de Lima, na época, fez o complô para tirar o velhinho que era presidente antes dele, não é? O velhinho que era presidente antes dele, que hoje está com 92 anos, fizeram um complô para tirar o velhinho e ele entrou. Todos que se juntaram a Zé Carlos de Lima para derrubar o velhinho, Antônio das Chagas, me parece o nome dele, quase todos já morreram. Quase todos já morreram. E o pastor Antônio das Chagas, parece que é Antônio das Chagas, me perdoe se eu errar o nome, até hoje está vivo. Está lá vivo na igrejinha dele com 92 anos de idade, que vocês acusaram ele de adultério. Vocês fizeram um complô para derrubar o velhinho, derrubaram. Mas não derrubaram. Na realidade, vocês tiraram a banda sã, a banda sadia das Assembleias de Deus. Vocês tiraram e ficaram com a banda podre, chefiada por Zé Carlos de Lima e sua tropa que não vale nada. Aí essa convenção de vocês não vale nada, nada. E a Almadene, os pastores do Nordeste, fizeram essa organização criminosa chamada Almadene, que isso não presta para nada, a não ser para roubar o dinheiro dos pastores. Está todo mundo aplaudindo o Zé Carlos de Lima, todo mundo aplaudindo. Um acobertador de adultério que acabou de dar no dia 20 de junho de 2024, uma medalha de honra ao mérito a um pastor que ele mesmo acusou de adultério. E ele agora coroou o pastor com honras de adúltero. Quem honra o adúltero é adúltero também. É adúltero também. O senhor vai pagar o mesmo pecado que o Alexandre cometeu, se cometeu. O senhor vai pagar o mesmo pecado. Diante de Deus, o senhor não vai passar batido. O senhor pode enganar esses pastores da Paraíba aí, mas o senhor não vai enganar Deus. A igreja da Paraíba está se acabando. A igreja de Jesus está ali dentro. Ela está quietinha, observando tudo. Mas a sua igreja, os seus pastores, essa diretoria que ele cerca aí, que não vale o que gato em terra. Esses caras todos, eu não tiro um, todos, essa turma aí, isso não vale nada, porque toleram esse tipo de coisa dentro da Convenção da Paraíba. Por isso, até hoje, os senhores não têm valor de nada. Peço a Deus que levante um dia um João Batista, um Micaías. Deus vai levantar um dia, não vai demorar. E essa Paraíba vai ficar livre dos adúlteros, dos cabras safados, dos ladrões, porque está cheio de ladrão e de vagabundo tomando conta de igrejas aí no estado da Paraíba, chefiado por José Carlos de Lima, que é o pior de todos, porque ao invés de dar exemplo, ele dá honra ao adúltero, que ele mesmo acusou de adultério. Então, é um pastor que não tem moral, não tem prestígio, é um enganador, embromador, tapeador. E nenhuma igreja que tenha vergonha na cara
no Brasil inteiro, deve convidá-lo como se ele fosse uma coisona, que na realidade é um tremendo embromador, mentiroso, perseguidor, cruel, assassino de pastores. É José Carlos de Lima. Que esse vídeo corra ao mundo, para que todo mundo saiba as suas duas caras. As suas duas caras. Uma cara de santo quando está na igreja com o microfone na mão e o demônio quando está fora do microfone. Deus abençoe a igreja da Paraíba. Eu não dou pipoca banguelo. Continuo de plantão. Amanhã sai o vídeo do Valentão, lá do setor do Dário. Amanhã, viu, presbítero Rogério Valentão, matador, pistoleiro. Amanhã eu vou mandar um vídeo seu. Se prepare que o velho aqui não tem medo de cara feia, nem da pipoca banguela. Deus abençoe a todos. Tenha um bom dia, em nome de Jesus. Levante-se, homens de Deus, e tira essa carniça da frente dessa convenção, senão vocês morrerão todos juntos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.